Fala, nação rubro-negra! Tá no ar mais uma edição do Fla Show, o canal que é a cara do torcedor apaixonado pelo Mengão. Olá, João! Alô, galera! E especialmente fala, nação rubro-negra! Já estou vestindo o manto sagrado, porque hoje, para tudo, teremos uma decisão aqui, ó. Bonito está, né, rapaz? Madre de las Ciudades, Mãe das Cidades, é o nome do estádio em Santiago del Estero, cidade que fica a aproximadamente 1.200 quilômetros de Buenos Aires, inaugurado no dia 4 de março de 2021. É um estádio novo, né? Foi construído para ser uma das sedes da Copa América de 2021, que acabou não sendo na Argentina, e também recentemente recebeu a final da Supercopa Argentina. Embora seja Central Córdoba, né, o time não é de Córdoba, é de Santiago del Estero, e vai receber hoje o Flamengo, numa decisão pelo grupo C da Conmebol Libertadores, e que nós vamos explicar tudinho para você a partir de agora. Antes, agradecendo a sua presença aqui neste vídeo, pedindo para você se inscrever no canal Fala João Guilherme, deixe o seu like, comente, compartilhe e ative o sininho da notificação. Muito bem, minha gente. Vamos lá. Todo mundo se lembra do que aconteceu recentemente no Maracanã. O Flamengo perdeu pela primeira vez na sua história em Libertadores da América para uma equipe argentina no Maracanã, e foi exatamente para o Central Córdoba, um time argentino, pequeno, que ano passado foi uma grande surpresa, venceu a Copa Argentina e que esse ano está jogando a Libertadores da América pela primeira vez. Inclusive, esse jogo que o Central Córdoba venceu o Flamengo no Maracanã, há aproximadamente um mês, foi o primeiro jogo da equipe fora da Argentina na sua história. O passaporte dos caras estava branco, eles nunca tinham saído da Argentina. Fizeram história, vieram ao Maracanã e venceram o jogo. E hoje não tem jeito. O Flamengo precisa dar o troco no Central Córdoba e ganhar esse jogo. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela da classificação dos grupos da Libertadores da América. Prestem atenção aqui. Esse é o grupo C. O Central Córdoba tem 7 pontos. LDU, 5. Flamengo, 4. Deportivo Táchira, 0. O Flamengo tem que vencer esse jogo, porque aí ele vai ficar numa situação muito boa no grupo, gente. Ele fará os 2 jogos finais em casa contra a LDU e Deportivo Táchira. Ou seja, esse jogo realmente ele é definitivo. Se o Flamengo vencer, ele terá grandes chances de ser o primeiro colocado do grupo, de ter uma das melhores campanhas, né, e ficar muito bem na Libertadores da América. Se ele empatar e ficar com 5 pontos, o Central Córdoba iria para 8, LDU vai jogar com o Deportivo Táchira, ele ficaria numa situação difícil no grupo, mas que ainda teria chances de classificação, porque fará os 2 jogos finais em casa. Agora, se o Flamengo perder e LDU vencer o Deportivo Táchira, aí o Mengão estará lascado na Libertadores da América. Então, você está vendo aqui? Não tem jeito. O Flamengo se colocou nessa situação ao ser derrotado em casa pelo Central Córdoba e hoje precisa da vitória. E cá entre nós, tem time para chegar lá e vencer. Central Córdoba largou de mão o campeonato argentino, eles não tinham mais chance de classificação,
e estão se dedicando totalmente à Libertadores da América. Nas últimas rodadas de classificação lá do Argentinão, eles jogaram com equipes alternativas, equipes mistas, e nas 2 últimas rodadas eles botaram um time em reserva. Eles estão pensando na Libertadores e pensando nesse jogo, porque se ganharem do Flamengo, eles vão garantir classificação. Mas o Malvadão vem forte, porém, tem esse detalhe aqui, ó. Cebolinha e Plata estão fora. Apesar do Flamengo ter um grande elenco, o melhor da América, não há dúvida, são 2 ausências importantes. Primeiro, porque o Cebolinha ele vem se firmando como um titular da equipe do Flamengo. Vem no momento que está crescendo de produção. E o Plata é um jogador muito importante. É um atacante que chegou há pouco tempo, mas já tem história para contar, já fez gol de título contra o Atlético Mineiro, e sempre quando entra, ele tem participações que ajudam a equipe, né? Cebolinha, com uma lesão no local onde ele passou por cirurgia no ano passado, e o Plata com um edema ósseo no joelho. Eles estão fora, serão ausências importantes para o técnico Felipe Luiz. Agora vamos trazer para vocês a prévia do jogo, as prováveis escalações, né? É hora da gente dar uma olhada aqui no GE para conferir a provável escalação do Central Córdoba. Time argentino tem poupado seus titulares nos jogos do Campeonato Nacional e priorizado a Libertadores, então deve ter Aguerri, Moyano, Abassia, Rivero, Gouffré, Galván, Gomes ou Qualiata, Florentin, Angulo, Perejo e Heredia. Esse é o provável time do Central Córdoba, do técnico Omar de Felipe. Está aqui no campinho, não tem nenhum desfalque, eles vêm com força máxima. Já o Flamengo do Felipe Luiz, né, deve ter esta formação aqui, ó. Vamos botar no campinho: Rossi, Wesley, Léo Ortiz. Aqui diz Léo Pereira, mas pode ser o Danilo, hein? Pode ser o Danilo. Léo Pereira vem sendo bastante criticado, ele pode ser preservado e o Danilo entrar ali na zaga, que será completada a defesa com o Alexandro. Aí no meio-campo, titular, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Pedro, e na ausência do Cebolinha, o favorito para pegar essa vaga é o Bruno Henrique. Vinha, que está entregue ao departamento médico desde o ano passado. Plata e Cebolinha são os desfalques. Aqui está o árbitro do jogo, Felipe González, do Chile. Benjamin Saravia, do Chile, também será o árbitro do VAR. Galera, é o seguinte: Flamengo é mais time, Flamengo se entrar focado na missão, com qualidade, jogando o que pode, competindo como deve ser uma partida de Libertadores da América, não só com futebol, mas com muita raça, determinação. O Flamengo tem tudo para dar o troco no Central Córdoba e vencer o jogo. Claro que o time argentino virá com confiança por ter vencido o Flamengo no Maracanã, mas isso pode acabar ajudando a equipe rubro-negra, que com certeza está entalada com este resultado, que complicou a vida do time na Libertadores, mas que hoje pode ser revertido. Se o Flamengo vencer o Central Córdoba, ele apaga aquela derrota lá e fica de boa na Libertadores da América. Deixa o seu comentário, está otimista, acha que o Mengão vai vencer? Eu acho que é perfeitamente possível e convido você a acompanhar a transmissão da Flamengo TV, a mais querida. Estarei nessa lá no YouTube narrando o jogo. Baixa o som da TV e se liga na minha narração na Flamengo TV. Sincroniza aí, nação, e faz barulho, nação. Vamos nessa com o Mengão. Tá bom, pessoal? Acho que vai dar bom. Tô otimista, vestindo o manto sagrado, a segunda pele. Tamo junto, obrigado. E a gente se fala. Obrigado por estar aqui no canal. O Flamengo vai para a Argentina encarar o Central Córdoba, que, como você já bem explicou, não é nem de Córdoba. E esse sim é um jogo
casca, precisa vencer. Tá aí o grupo do Flamengo, tem 4 pontos, ele precisa vencer para chegar a 7 e chegar nas últimas 2 rodadas mais tranquilo, vai decidir as 2 em casa, né? Isso, contra LDU e Deportivo Táchira. LDU na semana que vem, o Táchira no final do mês. O Flamengo tem que ganhar esse jogo, né? O empate não é um resultado péssimo, porque ele pode resolver em casa, mas tem que ganhar esse jogo. Acho que é uma questão de honra tentar ganhar esse jogo, porque vai jogar contra um adversário que é muito inferior e para o qual conseguiu perder no Maracanã. O time estava totalmente desmobilizado lá na competição na Argentina, que é a Copa da Liga. Já foi até eliminado. Eram 15 times em cada grupo, classificavam 8 mata-mata. Ele não ficou nem entre os 8, porque realmente meio que largou. Quem pegar os resultados recentes, está em crise, mas hoje é o jogo que interessa para os caras. Estão mobilizados pela Libertadores, abandonaram completamente a competição local. O estádio é um estádio novo, a torcida fica um pouco distante. Em Santiago del Estero, que é 1.100 quilômetros de Buenos Aires, o Central Córdoba não tem uma torcida tão numerosa, mas hoje acho que deve encher o estádio, porque é um jogo especial, evidentemente, né? O Flamengo é uma atração, né? Esse time nem se imaginava na Libertadores, de repente recebe um dos principais clubes do continente, que não é um argentino, né? No caso, que o Boca e o River vira e mexe jogam lá. Mas o Flamengo, Palmeiras, o Internacional, São Paulo não jogam lá, né? E de repente o Flamengo vai lá. Então é uma grande atração, então deve lotar o estádio. E está em primeiro lugar no grupo, ou seja, com confiança para conseguir outra vitória e quem sabe se classificar. Acho que hoje é um jogo que pode. Se o Flamengo perder esse jogo de hoje, aí muita coisa ruim vai acontecer, com certeza. Isso que eu ia Porque falar, aí o time vai ficar muito ameaçado de eliminação, e aí seria um vexame terrível, gigantesco, né? Então, hoje é um jogo muito sério, tem que haver uma mobilização muito grande. Os jogadores chegaram ontem à tarde lá na cidade de Santiago del Estero, e agora vamos ver como é que vai ser o comportamento. Não acho que o jogo de domingo tenha uma relação, porque jogou muito mal no domingo, significa jogar muito mal agora. Jogou muito bem na partida anterior pelo Brasileiro contra o Corinthians. Mas hoje eu acho que tem que ser uma atuação assim, que os jogadores... A gente falou do Memphis. Hoje não pode ser peito frio, hoje tem que ter concentração, jogar a sério, ter ambição pela vitória, não pode errar. E tem que ser essa mentalidade, porque hoje é um jogo muito importante. Depois é no Maracanã, então você está numa situação mais confortável. Se vencer hoje, você já fica numa posição um pouco melhor na tabela e você pode resolver com 2 jogos em casa. Já é ridículo nesse grupo o Flamengo ter que depender dos jogos em casa para se classificar. Ou seja, a campanha já é ridícula de qualquer maneira, é patética. Mesmo que ganhe os 3 jogos. Não dá para chegar na primeira rodada do segundo turno da fase de grupos, dependendo de contas e de vitória fora de casa, para conseguir uma classificação. Com esse elenco caro que o Flamengo tem. Isso é um ponto muito claro, que se eles não tiverem essa autocrítica, é já meio caminho andado para o buraco. É o que o Mauro falou, né, o Casão e Danilo, para a gente finalizar. A vitória hoje, além da questão da classificação, é acalmar as coisas também, porque aí já começa. Não, o Felipe Luiz não serve, põe ele de auxiliar do Jesus está no mercado. Já começou. Jesus está aí, já começou, né? Até ontem era o cara que não perdia nunca. Agora é o cara que... Ele só perdeu 3 partidas, né? Sim. O Flamengo tem um grande time. O Flamengo tem obrigação de classificar para a próxima fase da Libertadores. Seria uma tragédia, como o Mauro falou. Eu acho que o Flamengo concentrado, focado, sabendo que precisa jogar pela vitória, o empate não vai ser legal. Eu acho que o Flamengo ganha a partida. O Flamengo tem time para ganhar a partida. O Flamengo tem time para passar em primeiro lugar no grupo. O Flamengo, não pela questão financeira, nem pela folha salarial, pela qualidade dos jogadores que tem. O Flamengo, assim, eu adoro o time do Flamengo. Eu acho que tem um grande time. Só precisa, que eu acho que às vezes, contra o Central de Córdoba, lá no Maracanã, eu achei que eles pensavam que ia ganhar o jogo a qualquer momento. Daqui a pouco eu faço um gol, daqui a pouco tá tranquilo, sabe? Eu jogo aqui no Maracanã. Quem é esse time? Primeira vez que você tá jogando a Libertadores, quer tirar foto no Maracanã, né? Vamos, a gente ganha. Acabou tomando uma invertida. Qualquer time hoje no futebol mundial, seja ele qual for, que achar isso dentro de campo com um adversário que vai correr, que está focado, que é o jogo da vida, que encara como Copa do Mundo, perde. Perfeito. Então o Flamengo, apesar de toda a qualidade que ele tem que encarar todos os jogos assim. É uma final de Copa do Mundo. Mesmo que o adversário seja um time bem mais fraco. Lembrando que tem Central Córdoba e Flamengo no Maracanã. Lembrança ruim para o torcedor rubro-negro. Vitória do Central Córdoba. Hoje o jogo é lá na casa deles, na Argentina. E todos nós aqui vamos dar o nosso palpite. Um jogo importantíssimo para o futuro do Flamengo, para as pretensões rubro-negras
na Libertadores da América. E vamos perguntar para a Mari se ela gostaria de abrir o palpite artilheiro ou prefere esperar e ficar para depois ou para a última, talvez, Mari? Posso abrir? Então, a Mari já mostrou, como sempre, que tem personalidade, que não tem medo de fator casa, de nada disso. Mari Pereira vai soltar o palpite dela. Confio no Felipe Luiz, 2-0 Flamengo. Perfeito. Confia no professor Felipe Luiz, 2-0 Flamengo. Professor Celso Zelt. Só para não ficar igual a Mari, 2-1. Flamengo devolve. 2-1, Flamengo devolve. Capitão América, conhece bem o futebol sul-americano, conhece muitos times argentinos, tem com certeza todos os pormenores do Central Córdoba, sabe as dificuldades que o Flamengo terá pela frente e eu tenho quase certeza, o palpite dele será diferente do da Mari e do professor Celso. Não me venha com empate. Eu adoro quando você fala que sabe qual é o meu palpite. Te conheço. Eu sei que você vai ter o palpite, vai ser esse, vai ser aquele e tal. O Central Córdoba foi eliminado no Campeonato Argentino, não se classificou para o mata-mata, né? Então tá mais focado ainda na Libertadores. Entraram 16 times no mata-mata, ele não entrou entre os 16 melhores. Tinha chance até ali a última rodada, mas no último jogo poupou o time titular. Se ele vencesse esse jogo, ele estaria classificado. Mas ele perdeu para o Banfield, 3-1, com os reservas. Porque está focado no jogo. Titulares descansadinhos para enfrentar o Flamengo. E tem dois jogadores que eu gosto muito nesse time. São os dois pontinhas. Perechó, que fala assim, Perechó é o que joga pela direita, um baixinho, ele é jogador emprestado pelo Argentino Júnior. E do outro lado, o Luiz Angulo, o colombiano. Jogadores amplos de velocidade, mas de boa qualidade técnica. E normalmente o Heredia, que joga no comando do ataque, é bom jogador também. Esses jogadores podem complicar o Flamengo. Você disse que sabe que o meu palpite vai ser diferente, mas você quer me censurar. Que isso? Ou Você está taxando aqui uma censura. Não, aqui é democracia, Ele já amigo. limitou seu palpite, que ele falou. Tenho certeza que não será igual ao do Mário, não será igual ao da Mari, não será igual ao Eu do professor e não desconfio. pode empate. Sobrou o quê, então? Ele quer que eu vote na vitória Goleada do Central Córdoba. do Mas Mário. não, o meu palpite é empate sim, 1-1. E mureteiro? Mureteiro é brincadeira, hein? Tá com medo? Tô com medo nenhum. Pode falar o que você pensa aí. Ué, tô falando o que eu penso. É empate 1-1. Aqui ninguém foi muito ousadinho. O senhor ousaria uma ousadia? Sim. usaria. O meu palpite é 2-0 Central Córdoba no primeiro tempo. Uia! Ah, vai ter a virada. Virada Tem narrativa, rubro-negra. meu Mari. 3-2 Flamengo é o meu palpite. Ah, Storytelling. De virada. virada fora. Épica. Épica, hein? Flamengo não se entrega. 2-0 no primeiro essa. tempo. 3-2. 3-2. Virada do Flamengo com gol aos 48 do segundo tempo. Ó, Gostou dos É detalhes? emocionante. 3-2. bom. Então, tá Você aqui, viu ó. isso aonde? Na bola de cristal, Abel? Ah, é só um palpite. Isso aí é jogo de Libertadores com cara de Champions League. Esse foi o palpite artilheiro de hoje. Provável Flamengo para enfrentar o Central Córdoba, né? Aí vocês vão perguntar, o Abel tá louco? Como que o Flamengo vai fazer 3 gols fora de casa? Olha lá quem é o centroavante, Pedro. Jogador pra isso. Arrascaeta, melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Gerson, o Adílio dos tempos modernos. Artilheiro brasileiro, não, acho que é isso. Sim. Bruno Henrique, Pulgar, De La Cruz, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Danilo como opção e Felipe Luiz. Mas do outro lado tem um adversário que ganhou do Flamengo no Maracanã e que tem um destaque que vai aparecer agora na tela do Futebol 360. O destaque do Central Córdoba, será que é um daqueles dois que o Eugênio falou? Um era o Angulo e o outro era o... Ó, nenhum dos dois. O outro era não sei o que, show. Perechô. Perechô. Eu falei também do Falou do Heredia, que é o Heredia, centroavante. Isso. Ah, 18 jogos, 17 como titular, 6 gols. 6 gols em 18 jogos? Não vai Se assustar. não me engano, ele fez o gol de pênalti no Maracanã. Primeiro, Ah, abriu o placar. Ah, tá aí, ó. baixo. Abriu o placar, exatamente. É que essa última linha a gente nunca olha. Eu também falando aqui. Professor, o que você achou da escalação rubro-negra? Eu achei que esse é um Forte, time que fortíssimo. tem zagueiros com jeito de meias, meias com jeito de atacantes. Então é muito forte, né? Muito forte. Até os parênteses são bons.
Fora outros que nem estão nos parênteses. Um dos parênteses ali, se eu não estou enganado, era Léo... Luiz Luiz Araújo. Ou no E lá na defesa? Não tinha? Era o Danilo. ou Danilo, então. o Léo. 2-0 no primeiro tempo, um gol de bola aérea. Mas a minha dúvida, 2-0 no primeiro tempo, isso, querendo ou não, exige que o treinador mude, né? No segundo tempo. Esse time aí, fortão, tomar um 2-0... Há torcedores do Flamengo que têm reclamado Luiz Araújo, não a era um ausência dos... do Luiz Era isso. Araújo. Olha aí, justamente. entrando durante o jogo para Tenho ajudar. ouvido reclamações de torcedores E aí do muda a Flamengo. Bota zaga. o Luiz Araújo, não bota o Luiz Araújo no jogo e tal. Problema de rico. O Danilo pode entrar no segundo Isso. tempo e fazer um gol de cabeça de escanteio também. Aliás, 2-0 no primeiro tempo foi o que aconteceu no Maracanã, né? Foram dois Depois gols. teve um gol de falta do De La Cruz, que foi o gol do Flamengo naquela partida, e parou ali. O Flamengo não conseguiu No reagir. Maracanã faltaram 2 gols para virada. Eu acho que hoje as coisas meio que voltam ao lugar devido desse confronto. Você viu que nenhum de nós aqui foi muito otimista, que o Flamengo vai golear, mas ainda colocamos Já perdeu uma em casa, certa- e é um time argentino, né? É uma certa predominância do Flamengo no confronto, é o natural, né? Agora há pouco a gente falava do Huracan, do grupo do Corinthians. Em Santiago del Estero, a mais de 1.000 quilômetros de Buenos Aires, uma cidade muito agradável, muito tranquila. A torcida do Flamengo já chegou também, muitos torcedores do Flamengo a gente vê pelas praças, pelas ruas. E também o povo daqui de Santiago del Estero muito receptivo, muito animado para essa grande partida entre a equipe da casa, o Central Córdoba, que está na liderança do grupo, e o Flamengo, que vive essa grande decisão. Afinal, se o Flamengo perder hoje aqui na Argentina, fica praticamente anulada as chances de ficar em primeiro no grupo. O Central Córdoba vai a 10 pontos e o Flamengo só poderia ir a 10, só tendo o saldo de gols ali em 2 jogos para decidir. Então, se perder, muito provavelmente não consegue mais ficar em primeiro no grupo, vai ter que brigar pela segunda colocação com a LDU ou o Deportivo Táchira, muito provavelmente a LDU. Mas se vencer esse jogo decisivo, o Flamengo pode até assumir a liderança do grupo. Tá tudo embolado no grupo C, dependendo dos resultados entre a LDU e Deportivo Táchira, o Flamengo pode até assumir a liderança. Então uma vitória aqui é muito importante para esse campeonato grande como é a Libertadores e como a torcida quer esse campeonato. O Flamengo já está em Santiago del Estero, nós chegamos antes da equipe, vimos o desembarque no hotel, muita gente para recepcionar o Flamengo, muita gente curiosa aqui da cidade também foi ver o time, foi ver o goleiro Rossi, que foi bastante ovacionado pelo povo aqui de Santiago del Estero. Também De La Cruz, né? Tem muitos torcedores do River Plate, inclusive meu cinegrafista, muito torcedor do River Plate, e o De La Cruz estava lá também, muito ovacionado. E a cidade está tão mobilizada que eu já peguei aqui os 2 principais jornais de Santiago del Estero, ó, o Nuevo Diário, tem na capa Central e Flamengo, outra vez cara a cara, né? A gente lembra da vitória do Central por 2-1 no Maracanã. E eu abro aqui a parte de esporte, que aí já tá maior, ó. Vamos que se pode. Pegar o primeiro lugar do grupo. Se o Central Córdoba vencer o Flamengo, ele está praticamente já classificado. Vou pedir para minha produtora Carol Gonzalez trocar comigo aqui, porque eu também tenho o El Liberal, que está aqui embaixo, ó. Central recebe Flamengo para ir às oitavas de final. Uma partida muito importante, histórica. Eu lembro aqui o Rossi na capa, tá vendo? Rossi foi muito ovacionado, argentino, né? E depois aqui na parte de esporte, ó, El Mengo chegou com sede de revanche, né? Depois da derrota do Maracanã, os jornais destacando aí a sede de revanche do Flamengo. Minha produção aqui, apostos. Então, amigos, é sede de revanche, um jogo muito importante aqui em Santiago del Estero, valendo aí o futuro do Flamengo na Libertadores, de Mário e Bruno. É isso, Jufo, vivendo a experiência e trazendo as informações pra gente de como... Fala, nação rubro-negra. Flamengo aguarda a resposta de João Félix para abrir negociações com Chelsea. O Flamengo segue observando o mercado de transferências em busca de qualificar o elenco para a disputa do Super Mundial de Clubes. Assim, o mais querido tenta a contratação de João Félix, que pertence ao Chelsea e está emprestado ao Milan. José Boto, diretor de futebol do Mengão, já conversou com o atacante e com Jorge Mendes, empresário do português, e aguarda a resposta para as conversas seguirem. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo aguarda um sim da dupla para abrir negociações com o Chelsea.
O time rubro-negro deseja um empréstimo com opção de compra, com o clube inglês arcando com grande parte do salário, que é extremamente alto para os padrões do futebol brasileiro. As conversas entre Flamengo e João Félix acontecem há cerca de um mês. O clube carioca está ciente das dificuldades, mas acredita na possibilidade de contratar o jogador. O Chelsea, por outro lado, aceitaria ceder o atleta por empréstimo, desde que o mais querido arque com grande parte dos vencimentos. Atualmente, João Félix pertence ao Chelsea, mas está emprestado ao Milan até junho deste ano. Contudo, a equipe italiana não pretende negociar com os ingleses para fechar um acordo em definitivo. Assim sendo, o atacante português poderia ser cedido novamente, já que não faz parte dos planos do clube da Premier League. Enquanto a janela de transferências não abre, o elenco do Flamengo segue focado nos próximos desafios da temporada. Assim sendo, o time rubro-negro encara o Central Córdoba nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, na Argentina, em confronto válido pela quarta rodada da Copa Libertadores. Dessa forma, o Coluna do Fla traz a transmissão mais rubro-negra da internet, na voz de Rafa Penido no YouTube. Túlio Rodrigues fará os comentários da partida decisiva. Por fim, Léo José e Simon Ledo serão os responsáveis pelas reportagens direto da Argentina.